Acredito que todos nós conhecemos o ditado popular que diz: fulano nasceu de novo. Esse ditado expressa a verdade sobre alguém que esteve à beira da morte, mas não morreu, recebendo assim a oportunidade de permanecer vivo, de continuar vivo. Todavia, se eu falasse essa frase, fulano morreu de novo, qual seria a sua resposta? Talvez a maioria diria que nunca ouviu. No entanto, se você é um leitor anual das Escrituras, essa frase não lhe soará tão estranha, pois ela é expressada no livro de Apocalipse através das palavras segunda morte. Esse é o quinto tema que a Bíblia apresenta sobre a morte, a segunda morte ou morte eterna. Já estudamos sobre a morte espiritual, a morte física, a morte da morte, a morte e a morte para o pecado. Seguiremos a mesma metodologia, fazendo perguntas e sobre o tema de hoje, o que a Bíblia ensina sobre a segunda morte. Primeira pergunta é: quando acontecerá a segunda morte? A expressão segunda morte aparece apenas em Apocalipse, embora encontremos o ensino em toda a Escritura. Como sabemos, o livro de Apocalipse registra as visões do apóstolo João quando estava exilado na ilha de Patmos por volta do final da última década do século I. Era uma ilha que servia de colônia penal romana. Ela estava situada na Ásia Menor, na atual Turquia. Diante das visões recebidas, a João foi ordenado escrever as coisas que viu, as que são e as que iam acontecer. Apocalipse 1,19 registra isso. O tema da nossa mensagem se encontra nos assuntos que ainda iriam acontecer, relacionado ao futuro, muito embora a segunda morte seja determinada no tempo presente dos homens. Essa expressão segunda morte ocorre 4 vezes no livro de Apocalipse, sendo um par de vezes para falar daqueles que não serão afetados pela segunda morte, e outro par para dizer daqueles que sofrerão a segunda morte. O evento escatológico que menciona a segunda morte é conhecido como o trono branco ou o juízo final. Ele acontecerá depois do período milenar. Em Apocalipse 20, João se depara com essa visão. Observe a leitura dos versos. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, do verso 11 ao 14. Convido você para abrir e acompanhar a leitura de Apocalipse 20, do 11 ao 14. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto.
E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos orar. Pai bendito, te louvamos pela tua palavra, que é a verdade. Ilumina nossa mente para entendê-la. Alcança os nossos corações com a tua palavra, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como mencionamos, de acordo com esse texto, a morte acontecerá no juízo final. A segunda morte, melhor dizendo. Será o evento em que todos os descrentes ressuscitarão. Jesus também vai mencionar como a ressurreição do juízo. Todos os descrentes irão ressuscitar e comparecer diante do trono de Deus, e como nós lemos, serão julgados segundo as suas obras. Então, a segunda morte, ela vai acontecer no futuro, no dia do juízo final, no dia em que Deus há de julgar todos os descrentes. Uma segunda pergunta é: o que é a segunda morte? O que a segunda morte significa? Pode parecer um pouco confuso, pois o texto de Apocalipse fala de mortos que sofrerão a segunda morte. É isso mesmo. Os mortos que um dia morreram, que um dia foram afetados pela morte física, ainda sofrerão um outro tipo de morte. Eles ainda morrerão novamente. Antes de explorarmos o texto de Apocalipse, olharemos as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5. Então, nesse capítulo, Jesus explica um pouco sobre sua missão, sobre sua autoridade. Jesus, nos versos 26 e 27, menciona que havia recebido a autoridade do Pai para dar a vida eterna e também para julgar por ser ele o Filho do Homem. Na sequência dos versos 28 e 29, Jesus menciona que chegaria o tempo em que os mortos iriam ressuscitar. Observe os versos, João 5, 28 e 29. Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Para Jesus, haveria um momento na história em que essas ressurreições iriam acontecer, assim também como o julgamento. Essa verdade também é destacada pelo profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2. Ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Diante de Félix, Paulo, na apresentação de sua defesa, também fala de uma ressurreição, mencionando que esta era a crença dos profetas. Ele diz em Atos 24:15, tendo a esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injustos. Então, esse conceito de
ressurreição e também juízo é evidente nas Escrituras. Haverá uma ressurreição para juízo, assim também como uma ressurreição para a salvação. É justamente este evento que nós estamos mencionando aqui em Apocalipse capítulo 20, que fala sobre a segunda morte. Em Apocalipse 20, 14, João diz que a segunda morte é quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. E no capítulo 21, verso 8, João descreve um grupo de pessoas que serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, onde ele diz, a saber, a segunda morte. O evento do grande trono branco convocará todas as pessoas para a presença de Deus, de todos os lugares, mar, o inferno, em todos os estados, morte, as pessoas mortas irão ressuscitar e estarão em pé diante do trono de Deus. Elas serão julgadas, cada uma, segundo as suas obras. E como nós lemos, as obras que estão escritas nos livros. Após esse julgamento, como diz o verso 14, a morte e o inferno, quer dizer, essas entidades que detinham o poder sobre os mortos, com os próprios mortos que haviam ressuscitados, serão lançados no lago de fogo. Em capítulo 21, verso 8, João descreve com mais detalhes os tipos de obras que essas pessoas praticaram. E por isso foram lançadas no lago de fogo. Ele diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte, podemos dizer que é a separação eterna da presença de Deus. Daquelas pessoas que um dia morreram sem Cristo. Todas as pessoas que foram rebeldes a Deus, que tiveram essas atitudes aí que nós vamos mencionar um pouco mais ainda, morreram sem Cristo, que rejeitaram a Cristo, rejeitaram sua mensagem, rejeitaram o seu evangelho, elas vão ser julgadas e separadas para sempre da presença de Deus. Então esse é o significado da segunda morte. Mas nós chegamos à terceira pergunta. O que esses ensinos, ou o que esse ensino tem a ver conosco? Quais são as implicações para a igreja de Deus? Quais são as implicações para nós que estamos aqui? Tanto aqueles que são membros, como são visitantes, para as pessoas de modo geral. Em primeiro lugar, é que a segunda morte, ela não afetará os salvos. Aqueles que foram salvos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, não serão afetados pelo poder da segunda morte. Não serão separados para sempre da presença de Deus. A segunda morte não os alcançará, não causará nenhum dano a eles. Como podemos perceber, a morte física, ela não é o fim, nem para os salvos e nem para os perdidos.
certo? Às vezes nós estamos a pensar, talvez pelo o medo e o espanto da morte, principalmente nesse contexto que estamos vivendo, em que muitas pessoas, em que milhares de pessoas estão morrendo, como se a morte fosse o ponto final. Não, a morte não é o fim, nem para os salvos e nem para os perdidos. Para os salvos, a morte é como um pacote de viagem, de férias, dos sonhos, né? Embora muitas vezes não encaremos assim. Mas a forma como a Bíblia apresenta a morte para aqueles que têm Cristo é algo maravilhoso, não algo terrível como às vezes a gente pensa que é. A segunda morte, que será terrível realmente, não nos afetará. Notamos nas várias passagens que falaram da ressurreição dos justos. O próprio Jó, em capítulo 19, verso 25, ele cria em seu Redentor. E acreditava que um dia ele receberia um novo corpo e veria a Deus. Tanto Daniel quanto Jesus, como já mencionamos, essas referências, falaram de uma ressurreição para a vida. Jesus diz que os que tiverem feito bem, ressuscitarão para a vida. A própria Marta, no capítulo 11, expressando sua crença nos ensinos de Jesus, declara que seu irmão Lázaro um dia iria ressuscitar. Que Lázaro iria ressurgir na ressurreição do último dia. De fato, todos irão ressuscitar, mas como temos mencionado, alguns irão morrer novamente. No entanto, a segunda morte não terá poder sobre aqueles que confiaram suas vidas a Cristo. Em Apocalipse, por 2 vezes encontramos essa afirmação. Olhe lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Jesus afirmou para a igreja de Esmirna: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o quê? Dano da segunda morte. O interessante a se destacar, meus irmãos, nesta passagem, é o contexto que essa igreja estava passando. Contexto de perseguição, contexto de tribulação. Jesus diz que alguns seriam presos e eles teriam tribulações ali naquele momento. E por isso Jesus incentiva essa igreja a ser fiel até a morte. Eles deveriam ser fiéis até a morte, pois receberiam a coroa da vida. Quer dizer, eles poderiam até sofrer o dano da morte física, mas não sofreriam o dano da segunda morte, da morte eterna. Jesus incentiva a isso. O vencedor, aquele que se manteve firme diante das tribulações, ele poderá ter certeza de que com a sua morte, ele receberia a coroa da vida. A outra passagem que nós encontramos, essa promessa de que o salvo não sofrerá o dano da segunda morte, está no capítulo 20, Apocalipse 20,
verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, no capítulo 20, João apresenta a prisão de Satanás por 1000 anos. Ele também descreve a visão de muitas pessoas que morreram durante a tribulação, sendo fiéis a Deus. Novamente, a promessa de liberdade da segunda morte está dentro desse contexto de sofrimento, de perseguição, de morte. Então, muitas pessoas morreram ali durante a tribulação. João diz que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo. Sofreram por conta da palavra de Deus. Sofreram por não se renderem à adoração da besta e nem receberem a marca da besta. E essas pessoas morreram, chegaram a morrer por conta da fidelidade delas para com Deus. João nos diz que essas pessoas viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ele classifica como sendo a primeira ressurreição, não no sentido de primeira, segunda e terceira, mas no sentido do tipo de ressurreição, que é a ressurreição da vida, a ressurreição para a vida eterna, diferente da ressurreição do juízo eterno, como ele vai mencionar a questão da segunda morte. No verso que nós lemos, o texto declara que eles são felizes e santos são aqueles que participam dessa ressurreição, porque a segunda morte não tem autoridade. Essas pessoas são sacerdotes de Deus e de Cristo. De fato, a segunda morte não afetará os salvos em Cristo. E acredito que estamos felizes e somos felizes com essa verdade. É uma garantia para nós de que a segunda morte não nos afetará, de que nós ressuscitaremos não para o juízo, mas ressuscitaremos para a vida, quando chegar o dia da nossa ressurreição. No entanto, eu gostaria de ressalvar aqui as qualidades que estes textos, tanto do capítulo 2, quanto do capítulo 20 de Apocalipse, menciona sobre o tipo de pessoa que não será afetado por essa segunda morte. Dentre as várias características dos textos, está que essas pessoas não temiam a morte, ou que elas não deveriam temer a morte. Tanto em Esmirna, quanto os santos da tribulação, essa verdade fica muito clara. Essas pessoas estavam dispostas, ou deveriam estar dispostas a morrer por amor a Cristo, morrer pelo testemunho de Cristo, morrer por confiar e crer na verdade da palavra de Deus. A pergunta para nós que fica é: o quanto estamos dispostos a servir a Deus? Aonde para o nosso serviço a Deus? Ou ele vai até o fim, até se a nossa vida estiver correndo risco? Será que estamos dispostos a enfrentar as tribulações com perseveranças por causa do nome de Cristo? E aqui o contexto é tribulação no sentido de perseguição, porque você segue a Cristo.
Não é aquela tribulação que você está passando com um filho ou com um cônjuge, por conta de questões de relacionamentos interpessoais, não. É aquela tribulação de perseguição de pessoas que são contra Deus, são contra Cristo, estão querendo lhe fazer mal por conta disto. Quanto estamos dispostos a sermos até presos pelo nome de Cristo. Estamos guardando o testemunho de Jesus, sua palavra, não nos rendendo aos encantos deste mundo, não sendo marcados pelos símbolos da besta, falando de um modo figurado, ou mesmo adorando a besta, adorando os prazeres que esse mundo coloca para nós. A segunda morte realmente não terá autoridade sobre os salvos. Mas o que a gente precisa avaliar é se a nossa vida, se a nossa conduta, ela se encaixa dentro desse perfil aqui de salvos. Dentro desse perfil a quem foi prometido, a quem foi feito essa promessa. E a segunda implicação é que a morte afetará os perdidos, os descrentes. Os textos mencionados mostram claramente que os perdidos serão afetados pela segunda morte. Paulo os chama de injustos. Jesus o classifica como os que praticam o mal. Em Apocalipse 21:8, nós lemos, onde João descreve as palavras de Deus, que está assentado no trono, dizendo: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Precisamos entender que esse tipo específico de pessoas que sofrerão a segunda morte são marcadas não só por um ato de pecado, mas pela insistência no pecado. Pessoas que construíram suas vidas desta forma, com covardia, com incredulidade, com feitiçaria, com idolatria, com mentiras. Pessoas que construíram as suas vidas com esses fundamentos e que nunca se arrependeram. E que nunca quiseram voltar ou dar meia volta desses caminhos. Pessoas que receberam todas as oportunidades, mas não quiseram. O próprio contexto de João capítulo 5, que temos a menção de Jesus de ressurreição para a vida e ressurreição do juízo, deixa muito clara essa verdade. Uma incredulidade que não tomou conta apenas dos judeus, que eram invejosos, e se colocavam opostos a Jesus, porque Jesus havia curado alguém no sábado. O contexto ali é esse: Jesus curou no sábado, e os judeus estavam achando ruim, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Ficaram incrédulos e queriam até matar Jesus. Mas uma incredulidade que não tomou conta apenas desse grupo de pessoas, mas que tomou conta até de quem havia sido curado. Porque Jesus o confronta: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí ele vai e diz para as autoridades quem era Jesus Cristo. São pessoas que praticam o mal, e por serem assim, não se chegam para a luz, como está registrado lá em João capítulo 3, 19 e 20.
estão acostumadas na prática do pecado e não se aproximam de Jesus, da luz, porque não querem ter as suas obras julgadas. Pessoas que amaram mais as trevas, ou que amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. É assim que Jesus descreve a realidade da incredulidade que levará o homem à ressurreição do juízo. O profeta Daniel marca este evento como uma ressurreição que será para vergonha e horror eterno. Em Apocalipse 20, do 11 em diante, João nos descreve como será essa cena. João tem a visão do grande trono branco, por causa de quem está sentado nesse trono, a terra e o céu fogem. No verso 12, João diz que vê todos os mortos em pé diante do trono, todos os tipos de mortos, grandes e pequenos. Nesse dia não haverá cor, a cor não importará, a posição não importará, a nacionalidade, a conta bancária, nada disso vai importar. Todos estarão em pé diante do trono de Deus. E João continua descrevendo aquele evento, e diante daquelas pessoas, livros são abertos. E elas foram julgadas, conforme estavam registradas suas obras naqueles livros. João acrescenta que de um por um, os mortos foram julgados, segundo as suas obras. A Bíblia fala realmente de pensamentos, palavras e ações que serão julgadas por Deus. E eu acredito que esse é o conteúdo que está lá nos livros que serão abertos. E por essas obras não estarem de acordo com o caráter santo de Deus, essas pessoas serão julgadas, condenadas e lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. No capítulo 18 de Apocalipse, João descreve o juízo sobre a Babilônia pecadora. Acompanhe a leitura, por favor. A partir do verso 4, ele diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ainda no capítulo 16, quando Deus está derramando sua ira por meio desses flagelos, a reação dos homens foi detestável. Diante dos sofrimentos, fica registrado lá, em Apocalipse 16, que esses homens não deram glórias a Deus. Diante do juízo que estavam sofrendo ali, esses homens ainda não glorificaram a Deus, pelo contrário, blasfemaram do seu nome,
Apocalipse 16:11 fala assim: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O resultado final dessas pessoas não poderá ser outro, senão a segunda morte, a separação eterna da presença de Deus. Falar sobre a segunda morte, por um lado, traz alívio, pois para aqueles que confiaram suas vidas ao Cordeiro, tem o seu nome escrito no livro da vida, e tem a promessa de não sofrer o dano da segunda morte. No entanto, mesmo tendo essa certeza, a realidade da segunda morte nos faz avaliar nossas ações, para percebermos se nossas obras estão de acordo com o padrão de Deus, e se de fato estamos arrependidos dos maus pensamentos, das palavras frívolas que muitas vezes dizemos, das más ações que praticamos, se realmente estamos arrependidos destes pecados. Precisamos avaliar isso. Para aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Cordeiro, não espere outro resultado no final. Somente Jesus Cristo pode escrever o seu nome no livro da vida e te livrar daquela frase: fulano morreu de novo. Que Deus nos abençoe e nos livre da incredulidade e do poder da segunda morte. Amém.